Sabiam que Guy Crimson já foi o rei do submundo, onde ele comandava todos os demônios que existiam, até que os outros primordiais começaram a agir contra ele? Ou que o Guy nasceu para ser o contrário dos anjos, o equilíbrio que o mundo criou, sendo ele literalmente o oposto dos arcanjos? Melhor ainda, Guy já lutou várias vezes contra dragões verdadeiros para provar o seu poder, fossem deuses como Veldanava ou até mesmo apenas dragões comuns. Guy, como personagem ancestral, tem muita coisa para nos mostrar e falar com a sua história e curiosidades, principalmente coisas que vocês não sabem porque está muito no passado. Então, como sempre, eu falarei isso para vocês, mas antes disso, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Muita gente me assiste e não é inscrita no canal, então pô, me apoie e me ajude. Se não é inscrito, mas assiste meus vídeos, considere se inscrever e me dar essa chance, esse apoio. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Em primeiro lugar, Guy Crimson como um demônio primordial é velho e todos sabemos disso, estando vivo desde os primórdios do universo, antes do mundo ser criado. Mas o que muitos não sabem é que não é apenas isso, como ele também, junto com todos os outros primordiais, eles foram algumas das primeiras existências a serem criadas, a nascer neste universo, não apenas no mundo, mas no universo. No caso, antes mesmo da criação do próprio mundo, com a ajuda do espírito divino da escuridão, os primordiais foram criados para equilibrar a balança. No caso, Veldanava havia criado os anjos a partir do grande espírito divino da luz. Isso era para que eles o ajudassem. Então, a própria existência do mundo decidiu equilibrar isso, e com a ajuda do espírito divino da escuridão, criou os primordiais. Basicamente porque os anjos, que eram a luz, existiram, os demônios, que eram as sombras, precisavam existir também. E foi assim que todos eles nasceram, foram criados. Em segundo lugar, o Guy é basicamente o irmão mais velho de todos os primordiais. Além de ser muito antigo e existir desde as épocas mais antigas do universo, dos 7 demônios primordiais, Guy foi o primeiro a nascer. Exatamente, dentre todos os primordiais, Guy foi o primeiro a ganhar vida, a vir para esse mundo. Da mesma forma que entre os anjos, Feldway teria sido o primeiro deles. Então, basicamente, ele é meio que o irmão mais velho dos primordiais, tendo sido o primeiro deles a nascer, mesmo que no final do dia ele não seja nem um pouco irmão para eles. Em terceiro lugar, e uma coisa muito comum entre os demônios, é a sua busca interminável pela força, pelo poder, por lutas para acumular vitórias e crescer ainda mais. Todos os demônios têm isso, esse desejo de crescerem, se tornarem mais fortes e evoluírem, estar no ápice dos demônios. E por ter nascido primeiro até mesmo que os outros primordiais, Guy, naquela época, era basicamente o rei dos demônios, reinando sob o reino demoníaco. Ele era basicamente o comandante que comandava toda a sua raça. Até mesmo os primordiais estavam abaixo dele. Meio que como ele era o rei, até mesmo os outros primordiais que supostamente eram para serem iguais a ele, não estavam no seu nível. Não porque eles eram fracos, mas porque Guy não os enxergava como iguais. Mas tudo isso mudaria quando as primordiais Blue e Vert, que hoje em dia são a Rain e a Misery, decidiram o desafiar pela supremacia do mundo demoníaco, querendo tirar o poder das mãos dele. Obviamente, o Guy estraçalhou, amassou elas, as derrotou e até mesmo as matou. Mas é quando então foi descoberto que os primordiais não podem morrer. Não importa quantas vezes Guy as matasse, elas iriam ressuscitar novamente. A única diferença é que agora elas ressuscitariam sob o comando do vencedor, ou melhor, sob o comando de Guy. E é por isso que as duas servem a Guy atualmente, servindo ele desde aquela época, após perderem para ele. E é por isso também que os outros 4 primordiais chegariam em um impasse com Guy. Afinal, agora ele sabe que eles são imortais e eles sabem que são imortais, mas não querem estar sob o comando de alguém como a Rain e a Misery, e assim eles chegaram em um impasse. Em quarto lugar, mas mesmo que as duas primordiais estivessem sob o comando de Guy, os outros 4, como eu disse, estavam em um impasse, e
claro, eles não eram subordinados dele, mas dentre eles, apenas um deles se equiparou com o Rouge. Ao enfrentar Noir, agora Diablo, pela supremacia do mundo demoníaco, os dois chegariam em um empate, nos mostrando que Noir era tão poderoso quanto Rouge, o mais velho primordial e claro, o rei do submundo naquela época. Ou seja, Diablo naquela época já se equiparava ao Guy e eles eram iguais, eles empatavam em força. E foi quando Guy reconheceu a força de Noir e o declarou como seu rival, onde começariam as várias lutas e treinamentos entre eles. E a partir daqui, o submundo não teria mais um rei supremo que é o Guy Crimson. Existem pessoas que se equiparam a ele. Diablo é um deles. As outras 3 primordiais também estavam em um impasse com o mesmo. Guy não era mais supremo. Em quinto lugar, como sabemos, Guy tem um corpo e vive no mundo real, certo? Isso acontece porque ele foi invocado. Há muito tempo atrás, Guy foi invocado para o mundo pelo imperador humano Jarril, com o propósito de destruir os inimigos dele, no caso, o país dos elfos. Guy, é claro, aceitaria isso, mas não completamente, afinal, ele é Guy Crimson. Além de destruir a nação rival, ele invocaria Rain e Misery e ordenaria que elas aniquilassem Jarril e todo mundo do Império Humano da maneira mais lenta e cruel possível, evitando magias nucleares e poderosas de propósito para não apenas exterminar eles. Guy queria que eles sofressem. Nessa época, usando 1 milhão de corpos, Guy teria ganhado o seu corpo físico e ascendido ao status de verdadeiro Lorde Demônio. Ao longo do massacre que Guy estava fazendo, ele também aproveitaria e se nomearia, usando os gritos e gemidos dos seus inimigos como poesia nos seus ouvidos. O Guy que eles faziam antes de sua morte se tornou o seu nome, e assim ele ganharia seu nome sem a necessidade de outra pessoa o fazer. E como ele usou as almas daquelas pessoas para se nomear, ele não jogou fora suas magículas. Normalmente, se você se nomeia, você ficaria mais fraco, você gastaria suas magículas para se nomear, mas aqui Guy usou as almas dos mortos para isso, e isso apenas o fortaleceu. Além disso, ele aproveitaria para nomear Rain e Misery, e refletiam a miséria da humanidade e a chuva de sangue que caía sempre que ele fosse para outro lugar. E assim, os 3 demônios primordiais seriam nomeados a partir da desgraça que estava acontecendo neste momento. Os gemidos de dor, a chuva de sangue e a miséria dos humanos. Em sexto lugar, e após se tornar um Lorde Demônio e achar que era o ser supremo ali, que nada era mais forte do que ele ou que estava acima dele, Guy desafiaria Veldanava, o deus desse mundo, para um confronto. Afinal, Guy é alguém que busca sempre ser o melhor, o mais poderoso. Ele, é claro, levou uma surra e perdeu feio para Veldanava, e a partir dali meio que se formaria uma estranha amizade entre eles. Principalmente porque Guy não aceitou ser um servo de Veldanava, ele nunca se rebaixaria a estar abaixo de alguém. Mas, como amigos, Veldanava também ofereceria o cargo de administrador ou árbitro deste mundo, onde com esse cargo o tédio de Guy se esvairia, junto com o fato de que agora como um árbitro ele evitaria que as raças desse mundo se destruíssem, principalmente os humanos. Basicamente, naquela época, sempre que uma nação começasse uma guerra, Guy a destruiria, e ele fazia isso para evitar que as raças obviamente se aniquilassem e apagassem umas às outras. Junto com o seu novo trabalho, Guy também teria o seu coração materializado, e com o seu coração veio a sua habilidade única, Orgulho, sendo uma habilidade dos 7 pecados capitais e extremamente poderosa. Em sétimo lugar, na época em que Guy se tornou um árbitro do mundo, pouco tempo após isso, ele se juntaria com os 7 anjos da origem e alguns outros aliados em uma batalha que durou 3 meses para lutar contra Ivaraj, o dragão destruidor de mundos. Basicamente, para não dar spoilers, Ivaraj é um verdadeiro dragão que era maligno, destruidor de mundos, e todo mundo ali, os mais poderosos, os arcanjos e Guy, se juntariam para lutar contra ele, mostrando que Guy estava nos níveis superiores de poder desse mundo. Afinal, Ivaraj não era pouca coisa, e se aliar com os anjos também não, já que todos eram poderosíssimos. Em oitavo lugar, após a batalha contra Ivaraj acabar, Guy, enquanto pesquisava pelo continente mais afastado, decidiu fazer do castelo imperial humano que ele destruiu anteriormente a sua nova base, e enquanto ele fazia
fazia isso, Velzard, o dragão do gelo, atacaria Guy por causa dos ciúmes dele ter interagido com seu irmão mais velho, no caso Veldanava. A batalha entre eles foi um empate, mas teve ótimos ganhos para Guy, já que no meio da luta, a sua habilidade única evoluiu para Lucifer, o Lorde do Orgulho, uma habilidade final. Habilidade essa que é muito cheatada, meus amigos, porque basicamente Lucifer permite que Guy copie as habilidades de outras pessoas, inclusive habilidades finais. Obviamente existem condições para isso, mas não muda o fato de que é extremamente poderosa. Além disso, ele já copiou algumas que existem. Em nono lugar, depois de alguns milhares de anos com tudo isso tendo acontecido, um dia Guy receberia visitantes, Rudra, Velgrind e Lúcia, tendo eles vindo de uma nova nação que não existia no passado, o famoso Reino de Nazca. Ali, Rudra desafiaria Guy para um duelo, valendo obviamente todas as coisas que Guy possuía, os tesouros, artefatos, tudo, e Guy aceitaria isso. E então, durante o duelo, Guy analisou seus estilos de luta e replicava cada movimento, se tornando ainda mais forte durante a batalha, tirando total proveito de sua luta contra o jovem herói. Além disso, não parou em uma luta, eles se engajaram em várias e várias batalhas, tendo conflitos constantemente, onde durante um desses conflitos, Rudra acabaria nomeando o sobrenome de Guy, onde ele virou Guy Crimson e se tornou ainda mais forte do que antes. E claro, ele nomeou Guy sem querer durante a luta. Em 10º lugar, mesmo lutando contra Rudra várias e várias vezes, vendo que as lutas não teriam um vencedor no final, Rudra sugeriria que eles usassem subordinados como representantes para seus confrontos. Assim, em vez de ser os dois que sempre empatavam, seus subordinados travariam as guerras por eles, usando subordinados como peões para decidir a luta e tornar as coisas mais interessantes do que antes. Onde, é claro, quem quer que ganhasse essa batalha, este jogo, seria aquele que dominaria o mundo, já que ambos os dois queriam isso. Os dois queriam dominar o mundo. E ali se daria início ao grande jogo do mundo, que Rudra e Guy jogam há muito tempo. Em 11º lugar, com o tempo nós teríamos algumas tragédias, como a morte de Veldanava, e então a morte de Gaia, o irmão e pet de Milin, e ela então entraria em um frenesi como nós já sabemos. Na época, obviamente, foi Guy quem deu um passo para parar ela, mas mesmo Guy com toda a sua força ainda era incapaz de impedir Milin. Ele não conseguia conter a Dragonoide. E então, com a ajuda de Ramírez, após 7 dias de batalha, eles finalmente conseguiram a acalmar. E essa batalha arrasou vários lugares do continente. O centro do planeta, onde eles vivem, vários campos abundantes, férteis, ricos em proteínas ou nutrientes, sei lá como que funciona, simplesmente se tornaram desertos, terras devastadas, inférteis. A batalha entre eles literalmente mudou o continente. Em 12º lugar, e claro, após tudo isso, Guy, ao lado dos outros, criaria o Conselho Walpurgis, onde mesmo que ele não fosse necessariamente o mais poderoso dali, ele ainda serviu meio que como um líder, porque uma coisa que não podemos negar é que, de fato, Guy é o líder do Walpurgis, o chefe dos Lordes Demônios, se assim podemos dizer. E claro, o Conselho dos Lordes Demônios também faz parte do jogo mundial, onde ele criou isso mais para ter acesso a peões que ele pudessem usar durante o seu jogo. Mas bem, essa é basicamente a história de Guy. Obviamente, além disso, ele tem vários outros fatos e coisas bem interessantes que eu posso falar, mas por enquanto vamos nos ater apenas à história dele, como que ele foi criado, as coisas que ele fez ao longo da história e tudo mais aqui neste vídeo. Comenta aí o que você achou disso, se você achou que o Guy foi muito badass, ou se você achou que, pô, eu esperava mais do suposto demônio mais poderoso da existência. Se você curte ou não Guy, comenta aí também, ou comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Se viu até aqui, se inscreva no canal para me apoiar e, claro, ajudar o meu trabalho. Afinal, se você assistiu tudo isso, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, me apoie, porque a sua inscrição é muito importante pro meu canal. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que ele foi bom e assim recomendar para mais pessoas. E agora eu fui.